Quero compartilhar uma palavra com vocês que está em 1 Pedro 2,9. Carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu quero dar o título para a mensagem dessa noite: Pertencemos ao Senhor. Pertencemos ao Senhor. Assim mesmo, no imperativo. 1 Pedro 2,9, acredito que é um texto conhecido da maioria dos irmãos, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos tentar ler todos juntos aqui, numa só voz? 1, 2, 3. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Irmãos, todo ser humano, ele é dotado de habilidades, de capacidade para tomar decisões importantes na sua vida e para assumir responsabilidades. Semana passada eu ministrei sobre maturidade e falei a respeito disso, que nós crescemos para podermos resistir às situações que nós vamos enfrentar na nossa vida. E a maturidade ela vai desenvolver essa experiência para enfrentarmos situações. Mas nós também somos preparados durante a nossa vida para o exercício de responsabilidades. Mas você já prestou atenção, você já observou que tem pessoas que têm dificuldade com responsabilidades? Muita dificuldade. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande com assumir responsabilidades. Mas algumas até fogem de responsabilidade. Quando alguém faz um convite e a pessoa percebe que isso vai me custar muito, eu não quero, foge, né? Foge de responsabilidades. Por exemplo, o filho, acho que muitos já passaram situação assim, eu ainda não passei, mas o filho pede um cachorro para o pai. Pai, meu amiguinho tem um cachorro, dá um cachorrinho também para mim. E insiste para o pai e para a mãe para que dê um cachorro. Aí o pai até uma hora fala assim, tá bom, vou fazer uma casinha, quando a gente tiver um espaço aqui no quintal, eu vou trazer o cachorro, e traz o cachorro para o quintal, para dentro de casa, dá o cachorro para o filho. Só que é o seguinte, já que você quer o cachorro, você vai ficar responsável por ele. Vai ficar responsável por dar água, trocar a água, dar ração, limpar a sujeira do cachorro. Tá bom? Tá bom. Tá bom, pai. Acontece no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, aquela empolgação toda. Aí passa um pouquinho, a sujeira já vai ficando por lá, já não limpa no mesmo horário, já vai chegando à tarde, mas o pai e a mãe ainda acreditam que o menino vai exercer a responsabilidade sobre o cachorro. É assim ou não é? E no final das contas sobra para quem? Para o pai e para a mãe. Que até chegou e falou assim, nós vamos doar esse cachorro, vamos pôr no marketplace, vamos colocar nos grupos de WhatsApp, porque vamos doar esse cachorro que você não está cuidando. Acabou sobrando para mim. Acontece isso com você ou não? Algo parecido? Já aconteceu? Acho que alguns já se identificaram, né? Mas as responsabilidades, elas acompanham a nossa vida. Desde criança, parece que a família é um lugar onde as responsabilidades vão sendo desenvolvidas. A mãe, o pai fala para o filho, fala, olha, aqui tem que ajudar na louça. E vai, nem que seja chorando, bravo, mas tem que ajudar. Porque nós estamos incentivando, encorajando, desenvolvendo a responsabilidade na vida dos nossos filhos. Agora, fala sério, é fácil tomar responsabilidades?
É fácil assumir responsabilidades na vida? Quando a gente vai ficando mais adulto, a gente fala assim, meu Deus, eu não sabia que eu tinha que tomar decisões assim, eu não sabia que eu tinha que assumir esse tipo de responsabilidade, como é difícil. Não é tão fácil assumir responsabilidades. Alguns, tentando assumir, metem os pés pelas mãos e acaba fazendo tudo errado. Porque não é fácil assumir responsabilidades. Que, aliás, meus irmãos, nós somos constantemente visitados pelo mesmo acontecimento do Éden. Adão, Eva, fugiram de responsabilidades. E esse acontecimento do Éden sempre parece que está batendo na nossa porta. Quando está tudo bem, está ok, não tem dificuldade nenhuma, mas quando você precisa exercer responsabilidade, meu Deus, como é difícil. Eu confesso para você que eu tenho vontade, algumas vezes, de fugir de responsabilidades sérias. Meu Deus, não sabia que isso ia cair para mim. Eu tenho que resolver. Se eu pudesse, eu passaria para outro e deixava para outro, sério. Se eu pudesse, seria ótimo deixar que outro resolvesse, mas tem coisa que sou eu que preciso resolver. Já percebeu que tem coisas que é você que precisa resolver e não é outro? A mãe, quando vê o filho com febre, fala assim, se eu pudesse, eu tirava a febre dele para mim, né? Para não ver o filho ficar sofrendo ali, todo morocochô com febre. Mas tem coisa que cada um precisa passar e não é o outro que vai passar. E o nível que cada um passa, que cada um assume de responsabilidade é diferente do outro. Tem alguns que têm uma estrutura para assumir grandes responsabilidades. Outros, responsabilidades menores, mas certo é que todos nós estamos todo o tempo sendo preparados para assumir responsabilidades. Grandes ou pequenas, nós estamos preparados. Estamos o tempo todo. E eu acredito que esse receio, às vezes, de assumir responsabilidades, eu não estou sozinho, tem muitos aqui que também, às vezes, pensam assim, né? Poxa Deus, poderia ser outro, não eu, né? Alguns, no cotidiano, quando enfrentam responsabilidade, tentam resolver o mais rápido possível já para se livrar da responsabilidade, né? Vamos resolver de uma vez isso aqui, pronto, que daí eu já me livro disso. Enquanto outros ficam ali, demoram um pouquinho mais, deixa a coisa correr e vai protelando, vai procrastinando, vai deixando para depois. E acaba não tomando, não assumindo responsabilidade. Mas a minha preocupação a respeito do tema de responsabilidade, sabe aquela pulguinha atrás da orelha? Você fica pensando. A minha preocupação é, será que no reino de Deus, nós estamos assumindo ou fugindo das nossas responsabilidades? Será que no reino de Deus nós estamos assumindo o nosso papel no reino ou fugindo dele? Existe para cada um de nós, dentro do reino de Deus, as nossas responsabilidades. Aquilo que nós precisamos assumir dentro do reino de Deus. Mas, ainda bem que a Bíblia nos dá respaldo, nos dá respostas, quando este assunto chega até nós. Ainda bem que nós podemos encontrar na Bíblia sobre as respostas para aquilo que nós precisamos. Para falar sobre esse texto de 1 Pedro 2,9, nós precisamos voltar no tempo. Voltar lá em Êxodo, capítulo 19, em diante, que vai falar exatamente sobre este texto que Pedro escreveu aqui. 1 Pedro, ele é um relato do que aconteceu lá em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, diz assim: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vós sereis reino sacerdotal e nação santa. Amém? O plano de Deus era estabelecer uma aliança com o povo de Israel. O plano de Deus era escolher o povo de Israel dentre todas as nações
para que o povo de Israel tivesse um contato com Deus, diretamente com Deus, para abençoar todas as nações. Essa era uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, que ele chama Abraão e Abraão ouve a voz de Deus, quando Deus diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, do meio da casa dos seus pais, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos que te abençoarem serão abençoados, todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Ou seja, Deus tinha uma promessa através de Abraão e da sua descendência, que toda a nação que descenderia de Abraão abençoasse toda a terra. Todos os povos viriam para o povo que descendia de Abraão, o povo de Israel, o povo de Deus, para serem abençoados. Essa era a ideia de Deus. Este era o propósito de Deus. Porém, o povo fracassou. O povo não assumiu responsabilidade. Quando nós lemos todo o contexto do Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Israel fugiu de sua responsabilidade. A verdade é que nesse texto de Êxodo, capítulo 19 em diante, em primeira mão eles obedecem a Deus, eles se propõem a obedecer a Deus. Deus fala com Moisés, esse texto que eu acabei de ler, essa proposta de Deus para o povo de Israel, e Moisés chega e conta para o povo, fala assim: olha, Deus escolheu cada um de vocês, essa nação, para sermos abençoadores de todas as nações. E Deus tinha falado com Moisés, e eles respondem assim: tudo que Deus falou, faremos. Tudo que Deus falou, nós vamos cumprir. Então Deus fala para Moisés: pegue Arão, que era o sacerdote, Nadab e Abiú, os seus filhos, que também eram sacerdotes, e subam o monte, e escolham 70 anciãos do meio do povo, que também vão subir o monte Sinai, e todos os povos, todo o povo ficará embaixo, no pé do monte. Então Moisés subiria com Josué, o seu ajudante, até o cume do monte, enquanto Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos ficariam no meio do monte. E foi o que aconteceu. Moisés sobe, Josué está com ele, o seu ajudante. Arão, o sumo sacerdote, Nadab, Abiú, os sacerdotes sobem, e os 70 anciãos sobem. E quando ele sobe, diz que veio trovões, relâmpagos, o lugar ficou assim assustador. E Deus falando lá naquele monte, você imagina, gente. Se alguém apagar essa luz aqui e dar uma piscada agora, alguém já fica meio assustado, não fica? Agora você imagina, trovões. O dia que está assim uma trovoada, a gente já fica assim meio com medo, não fica? Você escuta o trovão lá longe, assim. Agora você imagina relâmpagos, trovões, tudo escuro, e de repente Deus fala no meio daquele barulho todo. O povo ficou atemorizado. Mas ainda, tudo bem, eles ficam ali no monte, Moisés sobe um pouquinho mais com Josué, e Deus começa a falar com Moisés, trazendo as leis, trazendo os mandamentos, trazendo orientações para Moisés. E algo assim fantástico que a gente não vê por aí todo dia, Deus escrevendo numa pedra. Deus pega 2 tábuas de pedra, escreve os 10 mandamentos e dá para Moisés. Isso durou 40 dias e 40 noites. Gente, Moisés lá, tendo aquela experiência com Deus, mas quando estava findando os 40 dias, que Moisés vai descer, Deus já tinha escrito na pedra, Moisés e Josué vai descer com as tábuas, com as 10 leis, aí de repente eles escutam um barulho lá embaixo. E Josué fala assim: olha, parece barulho de vencedores de guerra, está uma festa. E Moisés falou assim: não é isso que aconteceu, não é isso que eu ouço. Quando eles descem, o povo tinha persuadido Arão para fazer um deus, fazer deuses. E falou assim: ó, quanto a esse Moisés, nós nem sabemos o que aconteceu, já tem 40 dias que está lá e não desce, sumiu, acabou. Então vamos fazer deuses para que nos leve para a terra que nós devemos ir, e de falar que esses deuses nos tiraram do Egito.
Aí Arão, persuadido por aquele povo, falou assim, então tragam tudo que vocês tiverem, pingentes, colares, brincos de ouro, e fez lá um bezerro de ouro. Uma ressalva, às vezes eu fico pensando que é aquela expressão assim, vamos fazer uma vaquinha, não tem referência nesse bezerro de ouro, né? Cada um dá um pouquinho e constrói um bezerro. E junto, daí quando Moisés desce, está lá aquele povo corrompido, com um bezerrão bonitão lá de ouro, dizendo, esse aí é o Deus que nos tirou do Egito. Gente, presta atenção. E a história decorre, então, assim, um povo que não assumiu a sua responsabilidade diante de Deus. Deus já tinha falado como seria. Era só esperar Moisés voltar. O povo não aguardou, não teve perseverança, não teve fé, não confiou em Deus. E pior ainda, Arão, que viu os trovões, viu tudo. E daí Moisés, quando aperta Arão, e olha que Arão era o irmão mais velho de Moisés, quando fala para Arão, Arão fala assim, o povo pediu um Deus e eu joguei no buril esses ouro, todo o ouro que trouxeram e saiu isso aí. Que legal, né? Joga um monte de ouro assim, de brinco, colares e tal, e saiu um bezerro. Olha que coisa impressionante. Que explicação mal feita, né? Mas, irmãos, o povo havia se corrompido. E no decorrer da história a gente vai ver isso repetidas vezes, o povo se corrompendo. Deus fala assim, eu escolhi vocês para abençoar as nações. Aí eles falam assim, nós não, escolha alguém. Aí Deus levanta um profeta, Deus levanta um juiz, Deus levanta alguém no meio da nação para ser voz para o povo. Aí passam os anos, vem Jesus enviado por Deus, o Filho de Deus, para resgatar essa promessa. Aí quando Pedro vai escrever esse texto, Pedro está resgatando essa ideia, esse plano de Deus, na morte e ressurreição de Jesus. Pedro está trazendo essa ideia de que por meio da morte e ressurreição de Jesus, nós, igreja, povo de Deus, nós cumprimos o plano que Deus tinha estabelecido no passado. E Deus nos torna reinos e sacerdotes por Cristo Jesus. Deus resgata este plano inicial. O povo fugiu da sua responsabilidade, então Deus envia o seu único filho para que este plano seja estabelecido aqui na terra. O nosso primeiro estado, Pedro vai falar que era trevas, escuridão, não sabia para onde ir, não sabia o rumo, não sabia onde chegar, mas agora o nosso segundo estado nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos na maravilhosa luz de Cristo, de Deus, e nós fomos escolhidos por Deus. Amém? Por meio da redenção de Jesus, Deus nos escolheu como propriedade peculiar, povo adquirido, povo exclusivo de Deus. Isso tem um peso muito grande para nós. Nós não somos um povo qualquer. Você olha para todas as nações, para todas as religiões que existem, nós somos o povo exclusivo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós servimos o Deus vivo, o Deus que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para resgatar não é sentimento, mas essa convicção de que nós somos feitos povo exclusivo de Deus. Ele nos comprou. Pedro vai dizer na sua carta que nós não fomos comprados com sangue de boi, de bodes, de carneiro. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Teve um alto preço por nós. O próprio Deus se sacrificou por nós. Na morte e ressurreição de Jesus, nós nos tornamos povo exclusivo de Deus. Agora, como povo exclusivo de Deus, como propriedade peculiar de Deus, como nação santa de Deus, agora os atos poderosos de Deus são anunciados por nós. E é isso que Deus tinha feito quando nós lemos Salmos. Nós vemos quantas vezes o salmista dizendo que somos nós que anunciamos os atos poderosos de Deus, as grandezas de Deus, a soberania de Deus. Somos nós responsáveis por proclamar tudo que Deus fez e tudo que Deus faz. Os atos poderosos de Deus são anunciados por nós, que fomos feitos reinos e sacerdotes. Deus nos escolheu para abençoar as nações. Deus nos escolheu.
Durante a história da igreja, nós encontramos um grupo de pessoas chamados moravianos. Os moravianos entenderam este princípio de ser povo exclusivo de Deus. Os moravianos, diz a história, que eles se vendiam como escravos para levar o evangelho para outras pessoas. Você já imaginou isso? Eles faziam isso simplesmente porque eles entendiam que eles já tinham sido comprados pelo precioso sangue. E agora eles se vendiam para que eles pudessem levar o evangelho em lugares que outras pessoas não levariam. Só aquele que é comprado, que é propriedade de Deus, que é o povo de Deus, que leva os atos poderosos de Deus e que entende isso e que abençoa outras pessoas mesmo em condição de escravo. Mesmo em condição de escravo, mesmo sofrendo. A gente olha os missionários e fala assim, meu Deus, deixar o conforto da sua família, do seu lar, da sua cidade, para ir para um lugar que não conhece ninguém, simplesmente para anunciar os atos poderosos de Deus. E para outras nações, lugares perseguidos. O presbítero Bruno tem um amigo que foi para o Níger, uma nação 99% muçulmana. E o amigo dele, o pastor Jefferson, esteve pregando aqui uma vez, e ele disse assim que tem algumas pessoas que passam 4 anos para ganhar uma alma para Jesus. Ali com todo cuidado, e às vezes, e alguns ainda, quando chegam no momento da conversão, falam assim, eu entendi o evangelho, eu sei quem é Jesus, eu acredito em Jesus, mas eu não posso confessar a minha fé nele, senão eu vou perder minha vida, ou perder meu emprego, minha família, vou ser expulso de casa. E esses missionários que vão para lugares assim de perseguição, entenderam que eles são propriedade de Deus e por onde eles forem, não tem problema, pode passar afronta, pode passar perseguição, pode passar momentos difíceis, pode passar privações, mas eles estão lá para anunciar os atos poderosos de Deus. Ainda bem que sempre existiu pessoas assim e ainda existem pessoas assim. E nós somos essas pessoas também, onde nós estamos. Mas, irmãos, apenas nós precisamos ficar alertas para não construirmos bezerros de ouro, ao invés de assumirmos nossa responsabilidade como nação santa, como povo de Deus, como povo exclusivo de Deus. Nós temos que estar alerta, com muito cuidado, para nós não jogarmos no buril ouros e construirmos deuses, ao invés de assumirmos a nossa responsabilidade como nação santa, povo de Deus. Não há dúvidas que nós vamos falhar, não é verdade? Falhamos ou não falhamos? Falhamos. A palavra de Deus não volta vazia, mas a nossa muitas vezes volta. Às vezes não acontece do jeito que nós queremos, que nós fazemos. Às vezes nós falhamos a nossa missão, nós falhamos tentando até mesmo acertar. Nós falhamos, nós erramos. E estamos bem longe de sermos perfeitos. Ainda bem, se tivesse alguém perfeito, Deus já teria levado para o céu, porque não caberia aqui nessa terra. Teria sido como Enoque, como Elias. Deus já teria levado para a glória. Ainda bem, nós não somos perfeitos, mas Deus, Ele nos escolheu. Independente da nossa imperfeição, independente das nossas falhas, das nossas dificuldades, das vezes que nós damos com a cara na parede, não tem problema. Nós vamos errando, mas o Senhor, Ele nos escolheu e nós precisamos fixar isso na nossa mente, gravar isso na nossa mente. Nós somos um povo escolhido por Deus. Precisamos gravar na nossa mente, eu sou um povo de Deus, eu sou exclusivo de Deus. Deus me escolheu para fazer parte do seu povo, da sua igreja que habita nessa terra. Um povo que Ele ama e que Ele escolheu para si. Dentre todos os povos, todas as culturas, todas as religiões, todos os deuses que existem, o nosso Deus escolheu. Ele é o único e verdadeiro Deus e que nos escolheu para sermos propriedade exclusiva dEle. Pode existir milhões de deuses, mas existe um único Deus verdadeiro. E este único Deus verdadeiro escolheu um povo para si. E nós somos parte desse povo. Amém? Então, o que nós devemos fazer por saber que nós somos o povo escolhido de Deus? Qual que é a nossa reação? Qual que é a nossa ação? Qual que é a nossa prática diária por sabermos que somos um povo de Deus? O que nós devemos fazer? Primeiro, nós devemos
assumir o nosso papel. Assuma o seu papel. Assuma o seu papel. Sabe, algumas vezes é preciso a gente encher o peito, estufar o peito, bater no peito e assumir que nós somos povo de Deus. O povo de Deus não é aquele povo que fica ali, eu sou um coitadinho. Eu acho que Deus não cuida de mim, eu acho que Deus não me ama, eu acho que eu não sou ninguém. Nós precisamos bater no peito e falar, eu sou o povo de Deus. Deus me escolheu, Deus me chamou, assumir o papel no reino de Deus. E quando vem aquelas vozes dizendo assim, ei, você não é ninguém. Eu sou o povo de Deus, eu fui comprado com precioso sangue. Pare com isso. Esses pensamentos que vêm na nossa mente algumas vezes, tenta desanimar, nós devemos assumir o nosso papel, que nós somos povo de Deus. Não é hora de perder tempo fabricando bezerros de ouro. Não é hora de tirar os brincos, os pingentes, os colares de ouro. É hora de assumir um papel no reino de Deus. Não é hora de perder tempo. É hora de assumir o nosso papel de responsabilidade no reino de Deus. Levantar diante dos homens, do mundo físico e espiritual. E falar assim, Senhor, eu sou o povo do Senhor. E eu não aceito menos do que isso. Eu não aceito menos do que isso. Eu sou filho de Deus, eu estou no povo de Deus, no meio do povo de Deus. E aqui um recado para os homens. Recado para os homens. Exerça seu papel de sacerdote de Deus dentro da sua casa. Dentro do seu lar. Assuma seu papel de sacerdote de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Bom ou ruim, homens, você é influência para os seus filhos. Influência boa ou influência ruim, você é influência para o seu filho, queira você ou não. Se você é um homem mais ou menos, o seu filho vai olhar para você e vai ser também um homem mais ou menos. Se você é um homem mentiroso, o teu filho vai olhar para você e vai falar assim, mentira não tem problema, meu pai também mente. Se você não cumpre com as suas obrigações, agora eu quero te dizer, e nós temos grandes exemplos aqui na igreja, de homens que ensinaram seus filhos a serem homens, a assumirem um papel de homem, de sacerdote do seu lar. E os filhos desses homens têm formado famílias abençoadas. Vale a pena, homem, você exercer o seu papel de homem dentro da sua casa, de sacerdote de Deus dentro do seu lar. E o recado aos homens e mulheres, pais, bem ou mal, você está discipulando seus filhos. Você sabia disso? Os seus filhos estão sendo discipulados por você. Aí, cabe você fazer uma pergunta, como eu estou discipulando os meus filhos? Como meu filho vai ser daqui a uns anos? O que ele encontra de bom em mim, o que ele enxerga de bom em mim? Você já viu, no decorrer dos anos, o filho ou a filha repetindo exatamente o que o pai ou a mãe faz? Até aquela piadinha sem graça, quando você vê o filho está contando, tendo as mesmas atitudes, porque o filho está sendo discipulado. Qual é o lugar onde forma a responsabilidade, onde forma o caráter, onde forma a personalidade? É dentro de casa. O lugar que, por que o inimigo mais luta para destruir as famílias? Porque nossos filhos podem ter influência lá no mundo, do colégio, das amizades, mas se a família for forte, não tem influência do colégio, não tem influência de ideologias, não tem influência da rua, que vai resistir um filho que é bem ensinado dentro de casa. Um filho que é bem discipulado dentro de casa, não tem influência nenhuma na rua que vai tirar ele dos caminhos do Senhor. Por isso, como pai, como mãe, nós precisamos assumir nosso papel, que nós estamos discipulando filhos. Nós estamos discipulando profetas para a futura geração.
Nós estamos discipulando aqueles que serão voz profética daqui 5, 10, 20, 30, 50 anos. E cabe nós pensarmos o que nós queremos para as futuras gerações. Será que queremos ser como o rei Ezequias? Falar assim, olha, no meu tempo se tiver paz, está tudo bem. Ó, depois que eu morrer, meus filhos que se virem. Ou nós queremos assumir uma responsabilidade dentro da nossa casa e falar assim, eu quero discipular para a futura geração. Eu quero que os meus filhos sejam mais crentes do que eu. Eu quero que os meus filhos tenham mais temor a Deus do que eu. Eu quero que os meus filhos busquem direção de Deus para a sua vida. Para que curso vai cursar na faculdade. Para que emprego vai escolher. Para que decisão vai tomar. Para que o meu filho não fique com um pé lá no mundo, um pé na igreja, mas que seja crente de verdade. Quem nós estamos discipulando para as futuras gerações? Assumir o nosso papel é extremamente importante para os nossos dias. Assumir responsabilidade, por mais que pode parecer pesado, mas nós devemos encarar como privilégio dado por Deus para refletir a glória de Deus em nós, através de nós, ou apesar de nós, para abençoar as futuras gerações. Então assuma seu papel. E segundo e último, propague os atos poderosos de Deus. Propague os atos poderosos de Deus. Não espere ser perfeito. Não espere conhecer toda a Bíblia. Não espere cursar um curso de teologia para sair anunciando a grandeza de Deus, os atos poderosos de Deus, para dizer quem Ele é, o que Ele faz. Deus escolheu pessoas falhas como eu e você para anunciarmos os atos poderosos dEle. Quando nós olhamos a genealogia de Jesus, nós encontramos pessoas falhas, mas que foram pessoas que anunciaram os atos poderosos de Deus de geração a geração, de geração a geração. Você sabia que na genealogia de Jesus, a origem de Jesus, na origem de Jesus, tem uma mulher prostituta? Tem pessoas que pisaram na bola feia, erraram feio, mas que tiveram um encontro com Deus e fizeram parte da história do Salvador. Agora se falasse assim, não, eu errei demais, eu não me acho digno de anunciar os atos poderosos de Deus. Gente, Deus escolheu pessoas falhas como eu e você. Deus escolheu os seus discípulos que muitas pessoas não dariam nada para eles. Escolheu eu e você cheio de falhas, para que nós possamos levar o Evangelho de Deus para outras pessoas. E que são os atos poderosos de Deus? É falar do que Deus faz. Deus abriu o mar vermelho de forma extraordinária. Este é um ato poderoso que Deus operou no passado. Deus enviou seu Filho que nasceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Este é um ato poderoso de Deus. Deus, Ele continua fazendo porque Ele é Deus poderoso, é Deus soberano, é Deus que faz o impossível. Quando você testemunha uma história bíblica dizendo, olha, Deus ressuscitou um morto que estava lá 4 dias morto, você está anunciando os atos poderosos de Deus. Quando você fala assim, olha, eu era um bêbado, ninguém dava nada por mim, vivia nos bares, mas de repente alguém falou de Jesus para mim e eu fui alcançado por essa graça, por essa misericórdia, e hoje eu estou aqui. Você está anunciando os atos poderosos de Deus. Quando você conta os milagres que Deus operou na sua vida, você foi curado de forma extraordinária, você está anunciando os atos poderosos de Deus. Você foi escolhido por Deus, nós fomos escolhidos por Deus. A igreja, o povo de Deus no mundo, é o único lugar que propaga a fé verdadeira, que propaga a esperança, que propaga o amor verdadeiro, que propaga a justiça verdadeira. Porque tudo isso está dentro da igreja do povo de Deus. Deus nos deu este privilégio.
e tudo isso está presente no meio do povo de Deus, pertence a nós. O amor que o mundo fala não é o amor de Deus. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é o amor de Deus. A fé que o mundo fala não é a fé que nós conhecemos. Nós sim, povo de Deus, temos fé, temos esperança, temos o verdadeiro amor e temos a justiça que emana do alto. Amém? Em Apocalipse capítulo 1, no verso 5 e 6, palavras de Jesus ditas a João, diz assim: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. A Rosela, na ministração do louvor, também citou Apocalipse capítulo 5, que fala basicamente essa mesma palavra. Que Ele nos fez reinos e sacerdotes. Ele nos comprou com um precioso sangue. Povos de toda tribo, língua, raça, nações. Ele nos comprou e nos fez reinos e sacerdotes. Imagine, meus irmãos, como nós podemos honrar a Deus quando nós assumimos o nosso papel, quando nós anunciamos os atos poderosos de Deus, como nós glorificamos a Deus. Imagine quando nós assumimos nossa responsabilidade no reino de Deus. Gente, as futuras gerações estão sendo abençoadas. Isso é um privilégio. Deus poderia fazer sozinho, mas Ele nos escolheu, homens falhos, cansados, cheios de traumas, cheios de dificuldades. Mas Deus diz assim: é você mesmo que eu escolhi para propagar as boas novas do Evangelho, para que outras pessoas sejam alcançadas e tenham suas vidas transformadas.